Juízes 2, minhas irmãs, Juízes 2 diz assim: Subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim e disse: Do Egito vos fiz subir e vos trouxe a terra que sob juramento havia prometido a vossos pais. Eu disse: Nunca invalidarei a minha aliança convosco. Vós, porém, não fareis aliança com os moradores desta terra. Antes, derribareis os seus altares. Contudo, não obedecestes a minha voz. Que é isso que fizestes? Pelo que também eu disse: Não os expulsarei de diante de vós. Antes, vos serão por adversários, e os seus deuses vos serão laços. Sucedeu que, falando o anjo do Senhor estas palavras a todos os filhos de Israel, levantou o povo a sua voz e chorou. Daí, chamaram a esse lugar Boquim, e sacrificaram ali ao Senhor. Havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um a sua herança, para possuírem a terra. Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué, e que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor a Israel. Faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Sepultaram-no no limite da sua herança, em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do monte Gaás. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração. E outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Baalins. Deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses da gente que havia ao redor deles, e os adoraram, e provocaram o Senhor a ira. Porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e os deu na mão dos espoliadores, que os pilharam, e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não mais puderam resistir a eles. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles para o seu mal, como o Senhor lhes dissera e jurara, e estavam em grande aperto. Suscitou o Senhor juízes, que os livraram da mão dos que os pilharam. Contudo, não obedeceram aos seus juízes, antes se prostituíram após outros deuses e os adoraram. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais, na obediência dos mandamentos do Senhor, e não fizeram como eles. Quando o Senhor lhes suscitava juízes, o Senhor era com o juiz e os livrava das mãos dos seus inimigos, todos os dias daquele juiz. Porquanto o Senhor se compadecia deles ante os seus gemidos, por causa dos que os apertavam e oprimiam. Sucedia, porém, que falecendo o juiz, reincidiam e se tornavam piores do que seus pais, seguindo após outros deuses, servindo-os e adorando-os eles. Nada deixavam das suas obras, nem da obstinação dos seus caminhos. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e disse: Porquanto este povo transgrediu a minha aliança, que eu ordenara a seus pais, e não deu ouvidos à minha voz, também eu não expulsarei mais de diante dele nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu, para por elas pôr Israel à prova, se guardará ou não o caminho do Senhor, como seus pais guardaram. Assim o Senhor deixou ficar aquelas nações, e não as expulsou logo, nem as entregou na mão de Josué. Obrigado, Senhor, por tua palavra. Abençoa-nos nessa hora, em nome de Jesus. Amém. Eu já havia falado para as irmãs nas primeiras ministrações do capítulo 1 de Juízes, que aqui na verdade é uma repetição do que aconteceu no livro de Josué. E o que a gente vai ver agora no capítulo 2 é uma divisão entre aquilo que já estava acontecendo no tempo de Josué, enquanto Josué era vivo, e o que continuou acontecendo depois da morte de Josué, que aí o autor, o escritor de Juízes, ele já está nos dando uma introdução, é uma espécie de nota ou prefácio
daquilo que vai acontecer durante todo o livro de Juízes. Então, qual o cenário que nós temos, minhas irmãs, antes de Josué morrer? Temos as tribos já divididas nas suas terras, já tendo conquistado as suas terras, mas não fizeram aquilo que Deus ordenou, lembra? Deus disse, entra na terra e passa o rodo em todo mundo, né? Eles não fizeram isso. Eles colocaram parte desse povo cananeu como escravos, cada tribo lá com seus escravos, e acabaram então sendo contaminados pela cultura religiosa desse povo, pela cultura religiosa dos cananeus. E então se iniciou todo um processo de idolatria, e isso já nos tempos de Josué. E agora então, quando chega a morte de Josué, um pouco antes da morte de Josué, nós vamos ver lá em Josué capítulo 24, que Josué faz um grande discurso para todo o povo. Josué, no linguajar jovem dos nossos dias atuais, né, Josué esculacha o povo. Josué diz, vocês estão idolatrando, vocês não mataram os povos que aqui viviam, vocês estão vivendo junto com eles, vocês estão dando suas filhas em casamento, estão dando seus filhos em casamento, vocês estão possuindo as filhas desses homens, vocês estão se contaminando com essas nações. E no final ele termina naquela famosa frase que a gente sempre diz, né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vocês podem continuar na idolatria de vocês, vocês vão se virar com Deus, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. E o que a gente vai ver no final do livro de Josué é o povo dizendo, não, nós não vamos servir a esses deuses mais não, né? E aí começam a fingir que estão jogando as imagens de escultura de Baal e Astarote fora. E aí entramos então no livro de Juízes, e o autor dos Juízes reconta um pouco dessa história, das conquistas, no capítulo 1, dizendo que eles conquistaram, mas não por completo, porque deixaram essas nações livres, vivas, livres entre aspas, vivas ali como seus escravos. E agora então no capítulo 2, o que eu já havia falado para vocês na semana passada, que em algum momento Deus iria repreender o povo. E agora no capítulo 2 o que acontece? O anjo do Senhor aparece, né? Aparece para o povo e manda um recado, olha, eu libertei vocês da escravidão do Egito, fiz vocês subirem a uma terra que havia sido prometida a Abraão, dei a vocês a posse da terra, fiz aliança com vocês e disse, entra, mata todo mundo e vive lá em paz. Mas vocês fizeram o quê? Vocês me desobedeceram. E percebam, minhas irmãs, que nós estamos aqui diante de uma teofania. O que significa isso? O anjo do Senhor, quando está em letra maiúscula, é sinal de que era o próprio Senhor Jesus que estava ali falando com eles. Ou seja, o Senhor Jesus, na imagem de um anjo, desceu até o povo, para dizer ao povo, vocês quebraram a aliança que eu havia feito com seus pais, porque vocês fizeram aliança com os moradores desta terra. Vocês não derrubaram seus altares, vocês não destruíram as imagens de escultura dos deuses do paganismo, vocês não ceifaram as vidas daqueles que estavam nessas terras, e agora então ele faz a pergunta, que é isso que vocês fizestes? Que é isso que vocês fizeram? Por que vocês fizeram isso? Estava tudo escrito na lei, era só seguir o que estava escrito, era só seguir o manual. É como um ar-condicionado, é como uma televisão, né? É como um rádio. Se você comprou e não segue o manual, o que vai acontecer? Você não vai funcionar direito aquela máquina, aquela peça, né, que você comprou. Então Jesus está falando aqui com eles, olha, vocês tinham um manual diante de vocês, era só seguir o manual que tudo iria bem. E Deus, minhas irmãs, Deus já havia falado ao povo, que se vocês atentamente ouvirem a minha voz, vocês comerão do melhor dessa terra. Só que Deus também prometeu castigar pela desobediência ao povo.
O mesmo texto de Deuteronômio 28 que fala das bênçãos provenientes da obediência, também fala do castigo proveniente da desobediência. Ele vai falar em Deuteronômio 28:15: será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas estas maldições sobre ti e te alcançarão. Maldito serás na tua cidade, maldito serás no campo, maldito o teu cesto e a tua amassadeira, maldito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas, maldito serás ao entrares e maldito ao saíres. O Senhor mandará sobre ti a maldição, confusão, ameaça em tudo quanto empreenderes, até que sejas destruído e repentinamente pereças, por causa da maldade das tuas obras, com que me abandonaste. O Senhor fará que a pestilência te pegue a ti, até que te consuma a terra e que passes para possuí-la. O Senhor te ferirá com a tísica e a febre, a inflamação, e com o calor ardente, a secura, e com o crestamento e a ferrugem, e isto te perseguirá até que pereças. Os teus céus sobre a tua cabeça serão de bronze, e a terra debaixo de ti será de ferro. E aí Deus vai aqui, através de Moisés, trazendo uma série de consequências pela desobediência. E qual então, minhas irmãs, vai ser a consequência pela desobediência do povo aqui? Vai ser Deus suscitando contra eles adversários. Então agora, quando o autor de Juízes, quando o escritor de Juízes fala sobre a morte de Josué, ele vai romper com o passado, ele vai dizer, olha, até aqui a morte de Josué era o que estava acontecendo lá, ainda quando Josué era vivo. Mas e agora, qual vai ser o cenário depois da morte de Josué? Talvez melhore. Talvez o povo tenha ouvido o que Josué disse e de fato tenha jogado fora os seus baalins, os seus astarotes, os seus deuses, as suas imagens de escultura. Quem sabe o povo vai deixar de usar os cananeus como escravos e vai matá-los e não vai mais se aliançar a eles. Então quem sabe o cenário vai ser melhor? Não, o cenário piorou. E a gente vê no capítulo 2, versículo 10, que o autor de Juízes diz assim: foi também congregada a seus pais toda aquela geração. O que ele quer dizer aqui? Toda aquela geração de Josué morreu, e uma nova geração surgiu, outra geração após ele se levantou, e olha, essa geração não conhecia o Senhor. Pense comigo, minhas irmãs, não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Pense comigo, se os pais dessa geração que conheciam o Senhor já haviam se aliançado com os cananeus e feito o que era mal diante do Senhor, imagina essa geração agora que não conhecia o Senhor, que nem ouviu falar sobre os feitos de Deus, ou seja, nem ouviu falar sobre escravidão do Egito, libertação do Egito, todos os 40 anos de percurso pelo deserto, a entrada na terra de Canaã, que aquela terra foi prometida a Abraão, há muitos e muitos anos atrás. Ou seja, uma geração, minhas irmãs, perdida, uma geração que não foi ensinada pelos seus pais quem era o Senhor, uma geração que cresceu em meio à idolatria, uma geração que cresceu vendo seus pais fazendo alianças com outros povos que não eram os hebreus e dobrando os seus joelhos diante de imagens de esculturas dentro das suas casas. Uma geração que não conhecia o Senhor. E aí então agora, tendo essa ruptura com o passado, o autor dos Juízes passa a falar do presente. E ele então começa a falar do presente e do futuro. Qual é o presente e qual será o futuro dessa nação? Desgraça total. E aí então ele vai dar para a gente assim um spoiler. Sabe o que é um spoiler, né? É quando alguém conta para você o final do filme e você queria ver o filme sem saber o final, né? Alguém vai e te conta, vê esse filme, ó, lá no final o fulano, você, não me conta, não me dá spoiler não. O nome disso é spoiler. Agora o autor dos Juízes nos dá um spoiler aqui de como vai ser a vida do povo em aliança com essas nações. Como vai ser? Vai ser pecando contra o Senhor,
fazendo o que é mal diante do Senhor, e aí os inimigos vão vir para, a Bíblia fala aqui, pilharem, né? Ou seja, para roubar eles. As outras nações ao seu redor vão começar a invadir suas terras, vão fazer igual o MST faz, né? Vão começar a invadir suas terras, vão começar a tomar posse das suas terras, vão começar a pegar os seus gados, vão começar a pegar os seus milhos, vão começar então a perturbar a sua paz. Aí o povo lembra, eu acho que a gente tem um Deus que é melhor do que os deuses deles. Aí o povo começa a clamar a esse Deus que eles nem conhecem. E aí Deus, com piedade, com compaixão, envia um juiz. Esse juiz passa um determinado tempo julgando aquela nação, derrota seus adversários. Israel tem um tempo de paz, e logo depois que o juiz morre, o povo volta a fazer o que era mal diante do Senhor. Então, meus irmãos, o autor de Juízes nos apresenta aqui, já nos dá esse spoiler de como vai ser todo o livro de Juízes. Ele já nos diz aqui como vai se dar todo o período de Juízes em que Israel ainda não possuía um rei, em que Israel ainda vivia sob o governo e autoridade do próprio Senhor, do próprio Deus. Então ele nos dá aqui a dica de como será esse tempo que nós iremos percorrer no livro de Juízes. E o que isso diz para nós, minhas irmãs? É muito claro, muito claro. Uma pessoa que não conhece o verdadeiro Deus, que não conhece o seu verdadeiro Senhor, fatalmente ela criará um Senhor para a sua vida. Fatalmente ela vai criar a imagem de um Deus para a sua vida, minhas irmãs, porque todos nós precisamos de um Senhor. O homem não foi criado para viver sem a liderança do Senhor. O homem não foi criado para viver sem a soberania de Deus, sem a providência de Deus, sem a atuação de Deus em sua vida. Então, quando o homem nega esse Deus, quando o homem nega o Deus das Escrituras, quando o homem nega o Deus da igreja, quando o homem nega o nosso Deus, o nosso Senhor, fatalmente ele vai colocar um outro no seu lugar. Ele vai colocar um outro sentado no trono do seu coração. Ou ele vai colocar a imagem de uma escultura, ou ele vai colocar uma outra pessoa no lugar de Deus, ou ele vai colocar a sua própria profissão como seu Deus, ou ele vai colocar o dinheiro como seu Deus. Alguma coisa ele vai colocar no lugar de Deus. Ele vai substituir o Senhor por alguém. Ele vai substituir o Senhor por alguma coisa, porque o homem não consegue viver sem crer em uma divindade. Até o ateu tem a sua crença, porque o fato de não crer na existência de um Deus já o faz crer em Deus, porque só em pensar na possibilidade de não crer na existência de um Deus é porque ele já pensa que pode existir um Deus. Então todos, invariavelmente, que não conhecem, vão fazer isso. E o que Israel fez? O que os textos nos apresentam? Eles não conheciam o Senhor, essa nova geração não sabia os feitos de Deus para Israel, então eles precisavam de deuses. Eles precisavam lidar com divindades, eles precisavam entregar suas vidas a alguém que viesse, portanto, guiá-los. E foi o que eles fizeram. Foi o que eles fizeram, minhas irmãs. Entregaram suas vidas nas mãos de Baalins e nas mãos de Baal e nas mãos de Astarote. E aí o texto vai terminar com um resumo da tragédia. O povo ficou nesse ciclo, peca, é dominado, intercede, Deus levanta um salvador, um juiz, o juiz livra ele dos seus adversários, eles têm um tempo de paz. Quando o juiz morre, eles voltam a fazer o que era mal diante do Senhor, voltam a servir os deuses daquelas nações. Dentro desse ciclo, o que Deus fez então? Não vou mais expulsar
essas nações ao redor de vocês. Vocês vão viver para sempre com essas nações dentro da casa de vocês. Vocês vão viver para sempre. Assim o Senhor deixou ficar aquelas nações e não as expulsou logo, nem as entregou. Aí ele volta para o passado, nas mãos de Josué, porque o povo não queria estar completamente nas mãos do Senhor. Minhas irmãs, quando as nossas vidas não estão completamente nas mãos do Senhor, invariavelmente elas estarão nas mãos de outra pessoa. Quando o nosso coração não está completamente nas mãos do Senhor, invariavelmente alguém vai ocupar esse lugar e vai ter o domínio do nosso coração. O que é que o Senhor Jesus nos ensinou em sua vida, para terminarmos? O Senhor Jesus, ele sempre deixou claro que ele veio para fazer a vontade do Pai. O Senhor, aquele que foi chamado por Isaías lá no capítulo 9 da sua profecia como maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, que o poder, o domínio, a autoridade estaria sobre os ombros daquela criança que nasceria. Isaías, em textos anteriores, no capítulo 7, vai dar a Jesus o nome de Emanuel, Deus conosco. Jesus era Deus, Jesus era o Senhor, Jesus encarnou na forma humana, pisou entre nós, teve fome, teve sede, teve frio, teve calor, foi humilhado, também foi exaltado, mas em todo o percorrer da sua vida, o Senhor Jesus sempre deixou claro que Ele estava ali para fazer a vontade do Pai. E isso diz muito sobre o que está registrado aqui em Juízes. Porque este povo que aqui estava, que era também para fazer a vontade de Deus, que era também para obedecer ao Senhor, que era para ser o exemplo de nação para todas as outras nações, era para ser o exemplo de um povo para todas as outras nações, eles não queriam fazer a vontade do Senhor, não fizeram a vontade do Senhor, desobedeceram ao Senhor e pagaram o preço por sua desobediência. E Jesus vai nos ensinar, minhas irmãs, que aqueles que forem escolhidos pelo Pai para servi-lo, foram escolhidos para servi-lo. Só a Ele, somente a Ele, e a nenhum outro mais. Nenhum outro mais. Para terminar, grande problema de Israel aqui, até esse momento da sua história, é a sua desobediência, porque eles não queriam andar segundo os mandamentos do Senhor. Queriam viver como queriam viver, entre aspas, livres, queriam fazer o que bem entendessem, não queriam estar debaixo da boa mão do Senhor. E isso nós vamos ver lá na frente, quando eles resolvem então escolher um rei para dominá-los, um rei para reinar sobre eles, não querendo mais que o Senhor fosse o seu Senhor de fato. Que nós, como igreja, minhas irmãs, tenhamos somente o Senhor como nosso Senhor. Que os desejos do nosso coração, que são contrários às Escrituras, sejam de fato pisados pelos pés do nosso Senhor. Que sejam de fato esmagados pelas mãos do nosso Rei. E que o nosso coração esteja sempre ligado no nosso Senhor, para que a gente não venha chamar de Senhor outros que não são o nosso Senhor. Pai Santo, Pai querido, que os nossos corações estejam, Senhor, alinhados
e, Senhor, participantes da aliança que o Senhor fez conosco hoje, não mais através de sacrifícios de animais, mas através do derramar do sangue do Cordeiro Vicário, daquele que desceu dos céus, Senhor, viveu entre nós e entregou sua vida para que nós não morrêssemos na eternidade. Obrigado, Senhor. Obrigado porque é o Teu Santo Espírito que conduz os nossos corações a servi-lo com fidelidade e amor. Não queremos, Senhor, ser como este povo foi. Não queremos ver os nossos corações, as nossas vidas dominadas, Senhor, por qualquer outra coisa, por qualquer outra pessoa que não seja o Senhor. Que o Senhor tenha liberdade de agir em nossos corações, que o Senhor tenha liberdade de agir em nossa vida, pois queremos estar no centro da Tua vontade. Esse é o nosso desejo, Senhor. Queremos participar diariamente da aliança que o Senhor tem feito conosco. Em nome de Jesus. Amém.